Chegou, massa. Chegou o momento do ano que eu espero desde o momento que começa dezembro. O fim do Brasileirão está começando, nosso Brasileirão finalmente. Finalmente está começando o Brasileirão depois de tanta espera. Dói, cara, dói esperar o Brasileirão. Adoro os estaduais. Na contramão de muita gente, eu gosto dos estaduais de verdade. Adoro ver o Galo jogando estaduais. Esse ano não, né? Vamos falar a verdade, ainda não acabou, a gente pode ser campeão. Mas vamos lá, pessoal. Vamos falar de brasileiro? Vamos falar de brasileiro. Não vou falar aqui um completão sobre o Brasileirão, porque isso é um assunto que vou trazer em podcast, tá? Com convidado, acho que vai ser mais legal montar a tabela, as previsões, etc. Mas eu quero trazer aqui 4 times que são uma incógnita pra mim nesse Brasileirão. 4 times que colocam um ponto de interrogação na minha cabeça, que podem ser times que vão surpreender, podem ser times que vão decepcionar e podem ser times que vão ficar ali no 0-0, né, no meio campo, no meio de tabela. Então bora lá, pessoal. O primeiro time, eu vou falar de um time que eu sou suspeito pra falar, porque não é meu time favorito na Terra, pra não dizer que é um dos que eu mais odeio, mas tudo bem, que é o Cruzeiro. Galera, sendo aqui o mais imparcial possível, né, dentro da medida do possível. É óbvio que eu não gosto do Cruzeiro, são meus rivais. Acho que o time deu sim uma melhorada desde a época de rebaixamento, mas assim, desde que o Cruzeiro voltou, nunca conseguiu brigar na parte de cima. Nunca. O Cruzeiro, ele é um time que tem peças que, vamos falar a verdade, você coloca o elenco do Cruzeiro na sua cabeça. Quem que você conhece? Eu vou falar, eu conheço o Rafael Cabral, goleiro. O Lucas Silva, que joga amistoso, acho que... Amistoso não, joga clássico contra o Galo, acho que desde 2001. Parece que todo clássico ele tá lá. Esse Dineno, que chegou, né, o argentino. E o Marlon, que eu colocava sempre no Cartola, porque é um baita de um lateral. Mas eu não lembro de mais ninguém, gente. É um elenco que, assim, é um elenco de desconhecidos. Com todo respeito à instituição, é um elenco de desconhecidos. Não conheço 15% do elenco do Cruzeiro. É um time que vem estável naquela... É aquela briga com o rebaixamento, mas não cai, né? Fica naquele 14º, 13º, beira um 15º, 6º ali pra dar um susto. Aí depois ganha 2 jogos e vai para 13º de novo, enfim. Então é um time que não me passa muita confiança. Apesar de ganhar os jogos contra o Galo, os últimos clássicos da NMRV, mas clássico é clássico, gente, eu juro que eu não levo isso muito em consideração, até porque a gente vê o São Paulo ganhando do Palmeiras sempre e o Palmeiras é infinitamente perto do São Paulo. Então assim, é um time que não me passa confiança, gente. Não me passa confiança. Perdeu alguns jogos no Mineiro bem mal, por sinal. Toma toco do América sempre que joga. Inclusive, eu honestamente acho que se a semifinal tivesse sido Cruzeiro e América, o América tinha passado. Só não passou do Galo porque o Hulk foi lá e salvou a nossa pátria. Porque senão era com certeza o América. Próximo, galera, Bahia. O Bahia, eu acho que ele é o único time dessa lista que ele é uma incógnita para mim pro positivo. Porque o Bahia agora, ele melhorou. Eu acho que ele melhorou sim, principalmente com a manutenção do Cauli. Foi um jogador disputadíssimo nessa última janela de transferências, especialmente pelo Palmeiras, que queria trazer o Cauli pro elenco e tudo mais, fez proposta. O grupo City não quis, o que eu acho que eles estavam certíssimos. O Bahia eu vejo que é um time que eu acho que tá crescendo. Eu acho que tá pegando um pouco de casca, tá pegando um pouco de força. É candidato para cair? Para mim, sim. Infelizmente, eu acho que o Bahia é sim um forte candidato para cair. E se a gente ver aqui, ó, todos os times da Série A para esse ano, cara, o que eu vejo para cair, se a gente for seguir a nossa lógica, é Bahia, Criciúma, Juventude e Vitória. É a lógica. Mas eu não sei se o Bahia cai não, tá? Eu não sei se ele belisca com a Sul-Americana. Libertadores eu acho muito impossível, não eu acho que rola. Eu acho que o Bahia ele pode seguir meio que a linha do Cuiabá de ser o time que incomoda. Aquele time chato que vai fazer o seu time perder
pontos na tabela, vai ganhar de você de 1-0 jogando lá no estádio deles, fechadinho, ou vai jogar em casa, eles fora, o Bahia fora de casa, né, no caso, vai enfrentar o seu time, vai tirar um empate com um gol aos 42, aos 45. Então, assim, é um time que eu vejo com potencial de ser um time chato. Mas ainda eu acho que é top 4 para cair, infelizmente. O outro time, pessoal, é o Fortaleza. O Fortaleza, ele tá meio que se tornando uma decepção para mim esse ano. É o contrário do Bahia. O Vojvoda, ele é um técnico que eu gosto muito. Eu vejo os times o time do Vojvoda, né, porque até agora a gente só acompanhou ele no Fortaleza, salvo quem acompanhava ele antes, o que eu acho que é muito pouca gente. Mas eu vejo que às vezes chega uma hora que o trabalho de um técnico ele estagna um pouco. O Vojvoda já tá acho que há 3 temporadas no Fortaleza. Chega um momento que se não acontece alguma coisa ali pra dar uma chacoalhada, e eu acho que o que poderia ter dado uma chacoalhada era o Fortaleza sendo campeão daquela Sul-Americana que perde o PLDU, que foi a última, né, por sinal, se não me engano. Desculpa, gente. Eu acho que nesses estaduais, na Copa do Nordeste, o Fortaleza não tá se mostrando um bom time. Não tá se mostrando um bom time, tá sendo um time que tá perdendo alguns jogos bestas. Eu vi hoje, né, antes de gravar o vídeo, perdeu de 3-2 pro Maranhão. Classificou? Beleza, classificou, mas, cara, Fortaleza não pode perder. Não pode perder. Tem jogadores muito interessantes. O Lucero é um excelente camisa 9. O próprio Pikachu, eu sempre gostei do Pikachu. Queria ele no Galo em uma outra época. Eu acho que o Fortaleza, ele é um candidato não óbvio a cair. Eu acho que ele pode ser um candidato não óbvio a cair se não mudar um pouquinho o mental. Tipo, ó, galera, acorda. Acabou o estadual, beleza. Não fomos bem. Se ganhar, ganhou. Se perder também, beleza. Lambe as feridas e vai pra jogo. Mas tá numa situação não muito boa, não. Não sei o que esperar. Vamos ver. Espero que Fortaleza se recupere, cara. Eu gosto muito de Fortaleza. Eu gosto do time de Fortaleza. Eu gosto da instituição Fortaleza. Eu acho que teve uma história muito linda com o Rogério Ceni. Tá tendo uma outra história muito linda também com o Vojvoda. Né? Eu lembro que teve um dos brasileiros, acho que foi a segunda temporada do Vojvoda, que ele terminou o primeiro turno, acho que na lanterna do brasileiro, e ele conseguiu, se não me engano, buscar uma pré-Libertadores. Tudo bem que Libertadores no Brasil, né? O 9º colocado daqui a pouco tem vaga na pré-Libertadores. Mas conseguiu o mérito dos caras e foi excelente. E por fim, chegamos ao time que eu queria falar. Esse é o ano do Vasco, pro bem ou pro mal, cara. Pro bem ou pro mal. O Vasco, ele se tornou... Eu acho que o Vasco é a SAF mais instável do Brasil. Mais instável. Não sei, não acho que é a pior de todas. Acho que a SAF do Cruzeiro tá bem ruim, é bem pior que a do Vasco. Questão de gestão, de contratações. Mas em termos futebolísticos, futebol jogado apesar em campo, eu acho que a SAF do Vasco, ela é a mais instável. Trouxe jogadores muito bons, tá? Muito bons mesmo. E nisso, muito bons, eu falo, o Piton. Eu e meu pai já sabe, corintiano, cara, eu sempre zoava ele por causa do Piton, mas eu acho que o Piton é um bom lateral. Trouxe o Jair do Galo, que eu achei que foi uma perda muito dolorida. Até achar o Batalha foi um sofrimento pro Galo. Mas tudo bem, levou o Jair. Trouxe o Gary Medel, já é mais pelo nome, né? Beleza, trouxe mais pelo nome, tudo bem. Mas trouxe, é um cara aí de experiência internacional que compõe o elenco. E o meu jogador favorito daquele time, que é o Payet. Cara, além do Verratti, claro, esqueci do Verratti. O Verratti é um baita do 9. Mas voltando ao Payet, eu como já falei, torço pro Olympique de Marseille na Europa. E eu sempre acompanhei o futebol do Payet. Eu sempre assisti o Payet jogando no Olympique de Marseille. E eu falei, cara, eu queria muito esse cara no meu time. Eu queria muito que o Galo contratasse ele. Tanto quando eu vi que o Vasco contratou... Sabe aquele sentimento de... aquele agridoce que você fala, puta, cara, um jogador que eu acompanhei a vida inteira na Europa, que eu adoro o futebol dele, veio pro Brasil, mas não veio pro meu time. Todo mundo já passou por isso, né? Tipo, aquele jogador que você joga a sua Master League, o seu modo carreira, ele virou o astro do seu time. Aí, do nada, ele vem pro Brasil e vai pro seu rival. Ou vai pro outro time. É um sentimento agridoce, né? Mas, voltando a falar, galera, o Vasco tem que acordar. O Vasco, ele tem que acordar. Não existe mais bobo no futebol. Não existe mais bobo no futebol.
o Vasco ele quase caiu. E vou falar, o Payet salvou o Vasco, tá? O Payet e o Verratti. Os dois salvaram o Vasco em várias situações, não foram poucas. E um time como o Vasco não pode se segurar na individualidade de 2 jogadores uma temporada inteira. Porque se um deles machuca, fica suspenso pro jogo decisivo, vai pesar, vai perder um jogo importante. E numa dessas, o jogo importante é o jogo contra o rebaixamento. Que é o jogo que, se o Vasco tivesse perdido pro Bragantino, o Vasco estava na Série B. O Vasco estava na Série B. Tudo bem que o Santos fez um esforço enorme para conseguir cair. Mas se não era o Santos ali, se era um time um pouquinho melhor, cara, o Vasco ia cair com um dinheiro que investiu, que acho que, eu não sei se recuperava, não. Então, assim, agora é hora do Vasco acordar. E eu sinceramente, esse é o meu maior ponto de interrogação. É o meu maior ponto de interrogação. O Vasco, ele de verdade vai assumir o papel de grande clube brasileiro que é, pela sua história, pelos seus jogadores, pela sua camisa, pela sua tradição, ou ele vai se contentar com a mediocridade, e quando eu falo mediocridade, é até uma mediocridade para baixo. Não aquele meio de tabela, não, é um brigando para não cair até a última rodada. Acho que o Vasco vai para a Libertadores na próxima temporada? Não acho. Mas espero, no mínimo, de 13º para cima. Menos do que isso, pra mim. E eu já acho bem ruim ficar abaixo dos 10, tá? Você vai me desculpar, mas acho bem ruim. Segunda parte de tabela não é lugar de time nenhum ficar, então os 10 de 11º pra baixo, pra mim já tem uma temporada ruim. Então assim, o Vasco tem que acordar. Mas aí, gente, me fala, o que vocês acham? Vocês também têm dúvidas com esses times? Tem mais certeza? Falei alguma besteira? Vocês concordam, discordam? Deixem nos comentários, tá bom? Falam pra caramba, é isso aí, obrigado por me aturarem, um beijo e até o próximo vídeo, galera.